que se eu ganhasse desse dia das crianças, eu ia brincar com o negócio desse aí. Eu acho que eu nem tirava da caixa para ser mais resgate. Pessoal, pra vocês terem ideia, é o seguinte, esse boneco no Japão, ele é bem caro lá e se chegasse no Brasil ia ser bem mais caro. Por que... Agora por que, né? Conversa com a Dilma para saber. A roupa desse boneco, para vocês terem ideia, essa roupa é uma roupa colante, autocolante, é uma roupa tipo uma roupa térmica da série, onde encaixa todas as partes da armadura, fica muito bacana, bem parecido mesmo com a série. Lembra um pouco o boneco dos Cavaleiros do Zodíaco. Da época, exatamente. Pode passar, Will. Por que, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que não teve alguma empresa brasileira que podia arcar com a minha original para trazer para o Brasil? Nunca houve essa ideia, não? Cara, porque na época era menos rigor que hoje em dia. Hoje em dia um fã, ele quer o mais parecido possível com o original. Tipo a dublagem, o Naruto foi completamente prejudicado no tempo de hoje. Por quê? Poderia ter sido um sucesso como parecido ou similar com Dragon Ball e Cavaleiro, mas não foi por conta do dublagem. E eu vejo... Naquela época dos brinquedos, como é que seria? A distribuidora brasileira queria uma coisa bem mais barata. Ao chegar no Brasil, eu vou pagar mais barato porque eu só vou vender para criança. A criança antigamente não tinha concepção. Hoje uma criança de 5 anos sabe muito bem os detalhes do Jasper. E a Gaslit tinha fábrica aqui no Brasil, né? Então era mais... Mas é o procedimento. Mas o procedimento aconteceu igual dos Cavaleiros, porque assim, pelo que eu sei... Não, dos Cavaleiros não. Agora deixa eu assim, porque assim, pelo que eu sei dos Cavaleiros, teve uma empresa que ia arranjar os episódios para a TV Manchete se vendesse os bonecos. Exatamente. Aí aconteceu a mesma questão do Jaspion. Na verdade não foi, porque o Beto Carreiro hoje, para quem não sabe, o Beto Carreiro hoje junto com o Toshi, eles venderam para a Manchete. Mas no Cavaleiro do Zodíaco, a gente voltando para os Cavaleiros só um instante, não foi assim. O cara diretamente da Espanha do México, que já tinha feito um sucesso bacana lá, chegou na Globo, não quis, a SBT recusou. Já que a Globo recusou, as outras emissoras sabiam que não ia ter audiência, e aí que se enganou. Porque um desenho conseguiu salvar a emissora da Manchete do buraco. Então o Record, a SBT, todos recusaram. Então chegar na Manchete, eles queriam só apenas uma coisa, era 3 propagandas de brinquedo. Exatamente. Exatamente isso aí. Exatamente. Então eu queria meus propagandas de boneco em troca, eu te dou de graça. 52 capítulos, até o episódio de Leão. Todo mundo aqui deve ter assistido. Você chegava na casa, nossa, olha, acabou. Começava tudo de novo. E assim ia, e assim ia, e assim ia. Porque eles, 52 de graça. Fez tanto sucesso, mas tanto sucesso que conseguiu salvar a emissora, só por venda de brinquedos. Porque a própria empresa de brinquedo é uma espécie de Bandai japonesa aqui no Brasil. Sim, né, ainda com a relação aos brinquedos, né, vale ressaltar que existia um atraso, né, tipo, não tinha um time como existe lá no Japão, né, para venda de brinquedos. E lá demorou, aqui no Brasil, demorou bastante para poder chegar a esses brinquedos, para ter o lançamento e tal. Demorou quanto tempo para chegar aqui no Brasil? Eu acho que aproximadamente um ano e meio, 2 anos. Né? Mas era dificuldade ou era dificuldade para fornecedor? Era dificuldade mesmo ou era esse tempo mesmo para chegar? Existia uma dificuldade? Era dificuldade, porque os brinquedos eram feitos aqui mesmo no Brasil, né? O Toshi, né? Para você ter uma ideia, o Toshi ele queria fechar parceria com fábricas, né, para poder lançar outros materiais como máscara, espada, do Jasper, do Changeman e tal. E aí ele teve problemas com isso aí. Chegou no ponto principal, eu até falar uma coisa aqui pro pessoal aqui presente. A máscara do Jasper, ela tem um material ruim, mas ela foi baseada no molde completamente do japonês. Por isso que a máscara do Jasper ela se torna um pouco mais. Mas a questão negócio se transformou algo em risco ou o pessoal tinha certeza que podia vender bem? Cara, na verdade não é. Eles queriam somente economizar, porque eles deixam você vender nos sites. Eles queriam só economizar. Eu não vou gastar muito, mas vou ganhar bilhões. Já no Cavaleiro foi completamente diferente. O cara chegou, deu de graça. Eu vou querer só 3 propagandas, porque eu sei que eu vou ficar multimilionário no Brasil também. Eu sou multimilionário na Espanha, eu sou multimilionário no México, só não fui nos Estados Unidos, infelizmente. Mas ele foi multimilionário no Brasil. Nós, no caso dos Cavaleiros, né, a Bandai tinha uma representante, né, aqui no Brasil que era a Santoy. O Jasper virou uma série que acidentalmente passou aos sábados na Manchete. E
E depois foi passar, a gente vai chegar lá, vamos falar entre aspas, ele foi para segundo sexto, e fez um sucesso estrondoso, botando na Rede Globo em segundo lugar várias e várias vezes. O pobre dos trapalhões da Xuxa jamais conseguiria engraxar a bola do jeito. Então a questão era falta de apoio mesmo, que tava falta de apoio. Falta de apoio. Aí então, existem esses problemas, né? Que tem uma ligação, né, com a empresa japonesa. Então, como o Henrique falou, né, o Toshi, né, ele tinha dificuldades, né, e ele acabou criando por conta própria, né, por conta de problemas de empresas terceirizadas. Ele disse, não, vou criar a minha própria empresa, minha própria fábrica, a Everest Brinquedos Everest. E aí acabou que ele fez, né, criou os bonecos, fechou parceria com a Braslit, né, no caso. O Braslit também teve foi a editora, né? As revistas, teve a HQ do... Foi a Ebal, depois passou para a Abril.